O Texas acabou de comprar 5 milhões de dólares em Bitcoin e essa notícia é muito maior do que parece. Vem comigo. Fique aí porque isso vai criar um efeito em cadeia que eu vou te contar só no final do vídeo. Meu nome é William Strapazon, sou investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo através do trabalho da Target, sem ficar com dinheiro de ninguém, sem promessa de retornos impossíveis e sem venda de cursos ou mentorias. Então, se é uma coisa que você está interessado, dá uma olhada aqui nos links da descrição, já se inscreve no canal, ativa o sininho. O Texas é um dos 3 maiores estados americanos que aprovaram já uma legislação favorável a criptoativos, uma legislação focada na criação de uma reserva estratégica. O que acontece de importante? Ele se tornou o primeiro estado a efetivamente fazer compras. Isso não tinha acontecido até agora. Tinha passado a legislação ali, todo mundo esperando os Estados Unidos comprar, alguns estados comprar. Isso não estava acontecendo. Só que agora, então, a primeira execução de uma compra para fins de reserva de um estado americano efetivamente aconteceu. Isso tende a mudar o jogo aqui para frente, eu vou te explicar por quê. A primeira compra executada foi de 5 milhões de dólares. As primeiras notícias que circularam falavam em 10 milhões de dólares, e 5 milhões efetivamente foram comprados, outros 5 ficaram disponíveis para compra. Só que esse valor ele é muito pequeno, 5 milhões é o que o Bitcoin negocia em 1 minuto. Então, por que isso é tão importante, é que um valor quase insignificante para o mercado cripto? Porque acontece o seguinte, o Texas sozinho tem o PIB maior do que o do Brasil inteiro. Ele é um estado extremamente produtivo, ele tem um PIB que cresceu em termos percentuais mais do que os Estados Unidos como um todo, é um estado extremamente empreendedor, e a lei de reserva estratégica ainda permite que o Texas compre outros ativos, e cita explicitamente o Ethereum, como um ativo que pode ser comprado desde que ele feche em determinados critérios, ou seja, mantenha o valor de mercado acima de 500 bilhões de dólares por um preço mínimo. Então é uma coisa que certamente vai acontecer, na nossa opinião, e o Texas eventualmente pode até comprar Ethereum. Mas não é só isso. A notícia também é um prelúdio do que os Estados Unidos mesmo podem, a partir do ano que vem, comprar Bitcoin. E vou te contar como é que eu penso nisso. Antes desse dado mais importante, que é um efeito em cadeia que pode acontecer, já senta o dedão no like aqui, que isso ajuda a gente a entender que os nossos vídeos são interessantes. A probabilidade de que o governo americano compre Bitcoins pela primeira vez para sua reserva estratégica a partir do ano que vem, saltaram para mais de 60% nos últimos dias depois dessa aquisição do Texas. Então, isso é uma coisa muito relevante. Só a compra de Bitcoins pelo governo americano pode mudar completamente o jogo. Para quem acompanhou o ouro subindo esse ano, em grande parte, a causa dessa alta foi a compra de ouro pelo governo chinês, do outro lado, né, da guerra geopolítica. Então, só o governo americano comprando Bitcoin já pode mudar extremamente o jogo do Bitcoin. Afinal de contas, é um ativo escasso, tem uma demanda crescente, com oferta caindo. Então, um Estado-nação tão grande entrando na jogada tende a ser muito relevante. Não só o Texas pode fazer mais compras, como o governo americano tende a comprar a partir do ano que vem. E essa é a nossa opinião, nós acreditamos que isso vai acontecer a partir do ano que vem. Isso não aconteceu esse ano por conta de critérios técnicos, realmente o governo estava lutando ali para se financiar esse ano e criar um regramento específico para isso, como é que é equilibrar as contas. E agora que essas coisas estão mais ou menos encaminhadas, tem uma visão mais clara de porquê, de como ele pode fazer isso. Só que não só isso, por conta dessa guerra geopolítica entre Estados Unidos e China, com China puxando à frente na compra de ouro, o Estados Unidos está colocando as suas fichas, tá? E não são poucas, na sua reserva estratégica de Bitcoin e também no impulso que vai dar ao próprio dólar, né? Através de um dólar digital, que já existe, né? Por meios privados, que vai ser realmente impulsionado, não, já foi do ponto de vista legislativo e agora vai ser do ponto de vista prático nos próximos anos, através de stablecoins, que funcionam na maior parte do tempo dentro da rede de Ethereum. Então o que é interessante? O governo americano está colocando suas fichas, literalmente, no crescimento do mercado cripto. Não é à toa, você vê o Trump falando toda hora aí, os Estados Unidos vai se tornar uma grande capital das criptos e isso está se desenvolvendo. Isso não é uma coisa à toa, ele está falando isso. E há uma preparação toda acontecendo, só que a compra do Texas acabou desencadeando um aumento expressivo nas apostas da alta de que os Estados Unidos façam isso no ano que vem. De novo, nós já acreditamos de qualquer maneira que isso vai acontecer no ano que vem e essa probabilidade disso acontecer no ano que vem vai só aumentar a partir de agora, na nossa opinião. Enquanto a China aposta no ouro físico para lastrear algumas operações financeiras, não vai lastrar a moeda, tá? Ela vai lastrar algumas operações financeiras para que a sua moeda seja mais aceita por outros países. Nos Estados Unidos, eles vão lastrear seus ativos, né, o seu balanço de ativos no Bitcoin, como uma reserva que tende a fazer com que a própria dívida diminua em relação a quanto o Bitcoin vale ao longo do tempo. Essa é uma parte da estratégia. A segunda parte da estratégia é a seguinte: quanto mais stablecoins existirem, mais moeda que vale $1, mais compradores existirão para a dívida americana, e ao mesmo tempo mais domínio dos Estados Unidos vai ter usando sua moeda forte, né, usando o dólar como referência. Veja que não dá para o chinês comprar
o dólar, né, com um livre câmbio lá na China hoje. Mas através de stablecoins eles conseguem superar, né, e até romper as barreiras de controle do governo chinês. Então isso é muito importante o que está acontecendo, né, essa guinada geopolítica entre China com ouro e Estados Unidos com criptoativos. Isso aqui vai mudar o jogo a partir do ano que vem. E de novo, isso sozinho pode mudar a direção do mercado. Resumo do resumo, quem se posicionar do lado certo dessa batalha vai se dar muito bem. E não se esqueça, o Bitcoin já caiu de preço. Ele já caiu e está num bom momento simplesmente por conta do tamanho da retração, que não foi histórica nem nada do tipo, mas tem elementos muito importantes aí e associados a elementos de momento, tá? O Bitcoin tende a voltar a crescer de preços, impulsionado pelo próprio governo. Tem uma série de outros vetores, tá, para acontecer no ano que vem. Não é só o governo comprando para salvar os bitcoiners aí que compram Bitcoin. Tem bem mais coisa acontecendo e você não deve ficar de fora disso de maneira nenhuma. Se essa informação te ajudou, compartilhe com seus amigos. E se você quer investir valores relevantes de forma profissional, dá uma olhada nos links da descrição aqui e conheça o trabalho da Target.